Agora acaba sendo o quê? Um capítulozinho curto que ele faz um link com o manuseio de memória, como a gente estava vendo, e com o Solve Equation, que a gente viu anteriormente. Por quê? Imagina que você pegou na sua calculadora, criou, por exemplo, que nem nós fizemos, uma pasta física, e dentro dela tem o quê? Uma fórmula de força, uma fórmula de velocidade, e você pode ter o quê? Dezenas de fórmulas armazenadas aqui. E você não quer apenas ter essa fórmula para visualizar. Você quer o quê? Poder usar essa fórmula. Então, o que eu posso fazer? Como que eu vou trabalhar para acessar essas minhas fórmulas? Primeira dica. Lembra, voltando aqui pro Home, que nós criamos essa pasta lixo? Aqui, uma coisa interessante. Quando a gente entra no Solve Equation, por exemplo, como eu comentei anteriormente, a gente cria diversos arquivos na memória. A HP vai salvando automaticamente diversos arquivos. E se eu começo a fazer isso desordenadamente, esses arquivos podem atrapalhar os meus arquivos que eu tenho salvo conscientemente, né, que são arquivos importantes. Então o que eu posso fazer para ter minha HP de um modo um pouco mais organizado? Antes de entrar nessas funções da calculadora que salvam arquivos na memória, o que eu faço? Entro na pasta chamada lixo, aqui no diretório lixo. Então, cliquei aqui em F1, estou dentro do Home lixo, que por enquanto ele está vazio. Por quê? Não tem nada armazenado dentro desse diretório. A gente criou o diretório, mas ele ainda está vazio. Agora, eu quero chamar uma fórmula no Solve Equation. O que eu faço? Como que eu entro no Solve Equation? Só lembrando, Shift laranja, num.slv, numeric solver, na tecla S, na tecla 7, e Solve Equation. Ok. Apareceu a janela do Solve Equation. Aqui, o que eu poderia fazer? Poderia entrar no editor de equações e digitar a fórmula que eu quero trabalhar, mas, caso você já tenha feito isso e armazenado as fórmulas na sua memória, o que eu faço? Clico aqui ó, no menu em Choose, escolha. Vai aparecer o que? Não tem nada. Não tem nada onde? Dentro da pasta lixo. Só que eu tenho fórmulas armazenadas dentro da pasta física. Então, como que eu faço para acessá-la? Clico aqui em Tree, que vai me mostrar a árvore de diretórios que eu tenho na memória da calculadora. E agora eu seleciono aqui a pasta física. Então, desci até onde está física e dou um OK. O que aconteceu? Pode ver que a calculadora está mostrando as fórmulas que estão armazenadas dentro dessa pasta. E uma coisa, não adianta você salvar um texto na calculadora com fórmula e transferir para a máquina e querer acessar aqui. Aqui você só consegue acessar realmente fórmulas armazenadas como fórmulas na calculadora, não fórmula salva no formato de um texto. Imagina que você está agora aqui na dúvida e quer saber qual que é a fórmula que está aqui de força mesmo? Clico em View. F igual M vezes A. Qual que é a VLOC? View. V igual V0 mais A vezes T. Ok. Aí, imagina que você quer chamar a fórmula de velocidade para o Solve Equation. Então, o que eu tinha feito? Eu tinha entrado no Numeric Solver, Solve Equation, Choose, Tree, selecionei a pasta física e agora eu seleciono o quê? A fórmula que eu quero usar. Então, eu estou aqui no VLOC, dou um OK. Note que automaticamente ele puxou a fórmula que eu quero trabalhar para cá e já criou as variáveis relacionadas com as fórmulas. Então, imagina que você quer calcular a velocidade. E você tem um V0 de menos 10, uma aceleração de 1.5 e um tempo de 60. Volto com o meu cursor aqui no V, que é o que eu quero calcular, da mesma maneira que a gente fez anteriormente trabalhando no Solve Equation. Clico em Solve, está aqui o resultado. Ok? Imagina que você quer puxar agora outra fórmula para cá. Subo no campo EQ, novamente, clico lá em Choose. Vai entrar dentro da pasta corrente, que a gente tinha entrado onde? Na pasta lixo. E aqui só está armazenado o que? HP já fez uma cópia dessa expressão que a gente está trabalhando para a variável EQ, mas não é ela que eu quero. Então, eu clico em Tree, mostrou minha árvore de diretórios, entro em Física. Aí você fala, e se eu entrar em outra pasta? Se eu entrar em Matemática, por exemplo, que a gente não tinha salvo nenhuma fórmula, não tem nada.
apesar de ter uma constante, dois vetores e uma matriz salva, HP não mostra nada porque não tem fórmula salva aqui. Então vou voltar lá, ó, tri. Ah não, é na pasta física que tá. Ok, selecionei física, dou um ok. Ó, apareceu novamente. Eu quero usar agora a fórmula o quê? De força. Dou um ok. Nota, ó, já alternou aqui a fórmula que estava V igual V0 mais A vezes T para F igual M vezes A. E quando eu tenho armazenado fórmulas que trabalham com a mesma variável, nesse caso, nas duas fórmulas eu tenho a letra A minúscula indicando aceleração, elas apareceram aqui. Então, ele puxou já o valor que eu tinha entrado anteriormente com a fórmula V igual V0 mais AT para cá. Então, imagina que eu tenho agora, vamos pôr uma massa de 15 e quero saber qual que vai ser a força usando essa fórmula. Solve. Tá aqui, calculou. E dessa maneira você vai chamando a fórmula que você deseja, vai trabalhando da melhor maneira que você achar. E lembrando agora, para que a gente criou aquele diretório lixo? Vou dar um cancel para voltar para a pilha operacional. Lembrando que os resultados que foram calculados estão aqui na pilha operacional. Então, o valor que eu calculei de força deu 22,5, o valor que eu calculei de velocidade deu 80, apaguei, ok. E o que aconteceu? Estou dentro do home lixo. Só de eu trabalhar com essas duas fórmulas, o que HP armazenou aqui dentro da pasta lixo? Um arquivo F, que tem o valor de força que foi calculado, um arquivo M, que salvou a massa que foi armazenada, V, T, A, V0, Next e EQ, que é a última equação que foi armazenada. Então, o que acontece? Toda vez que eu entro no Solve, a HP vai salvar um arquivo EQ para a fórmula que eu trabalhei e mais um arquivo para cada variável, para cada variável da minha fórmula, né? Para cada letra que eu usei. E por que eu entrei na pasta lixo? Entrando na pasta lixo, agora quando eu volto para o Home, vou dar aqui um pedir, não criou nada no meu Home. E da mesma maneira que não criou nada dentro das pastas onde eu tenho o arquivo meu armazenado. Então, se eu entro lá na pasta matemática, no diretório matemática, nota que tem o quê? Ó? Continua minha matriz, meu vetor 2, meu vetor 1 e minha constante. Não criou nada dentro dessa pasta. Eu pedir para voltar para o Home, entro na pasta física. Aqui também, ó, está armazenado apenas o quê? Força e velocidade. As fórmulas que eu armazenei. Nada das variáveis que são criadas com Solve Equation. Por quê? Volto aqui a pedir. Ficou tudo criado dentro da pasta lixo. E sabendo que tudo que eu tenho aqui é lixo, nada que me interessa, eu posso selecionar sem dó e sem medo de apagar algo que seja realmente útil. Lembrando que para apagar, tenho duas maneiras, né? Uma delas é abrir uma lista. Então, abrir chaves. Clico no que eu quero apagar, por exemplo, esses 4 aqui, mas eu poderia selecionar tudo que está dentro dessa pasta. Dou um Enter, Tool, Purge. Clico em VAR, nota que ficou só o que eu não tinha selecionado. O que eu selecionei, apaguei. O outro modo de apagar, entro lá em Files, entro dentro da pasta lixo, tá aqui meus arquivos. Dou um Next para aparecer o comando Purge. E se eu estou sobre um deles só, Purge, tem certeza? Sim, vai apagar esse arquivo. Mas eu posso selecionar os outros, aí selecionei os dois que tinham sobrado, Purge, tem certeza? Todos. Sem nenhuma entrada. Então, dou um cancel para voltar para a pilha operacional. Agora minha pasta lixo está o quê? Vazia. E dessa maneira, eu não corro o risco de apagar algo que seja importante. Por quê? Imagina que você tivesse entrado no Solve Equation, vou dar uma pedir, aqui dentro da pasta física. Todas essas variáveis seriam armazenadas dentro dessa pasta. Então, na hora de apagar, você teria que ir com calma. Ah, isso eu posso apagar, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. E, se apagasse alguma coisa importante, esquece. Na HP não tem nenhuma lixeirinha para você restaurar. Então, isso evita que você apague arquivo importante da sua máquina, arquivo que você salvou e que vai ajudar a sua vida. Então faz o quê? A dica, cria um diretório lixo e sempre que você for entrar em Solve Equation, em Stat, em Plot, entra primeiro na pasta lixo. Dessa maneira, tudo que você salvar,
tudo que HP salvar, né, vai ficar salvo dentro dessa pasta, sem atrapalhar o que você tem salvo de realmente importante na sua máquina.